E agora, dando continuidade, convidamos a professora Idegiane Terceiro Nobre, conhecida carinhosamente entre nós, professores cearenses, como Iane Nobre, para proferir a palestra intitulada O Novo Ensino Médio no Contexto Cearense. A Iane já está aqui conosco e vou ler brevemente o seu currículo. A Iane é licenciada em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é especialista em coordenação pedagógica pela Universidade Federal do Ceará e é mestre em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana no Paraguai. Atualmente, é coordenadora da Gestão Pedagógica do Ensino Médio na Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Então, Iane, seja muito bem-vinda a este nosso espaço virtual e o tempo é todo seu. Estamos ansiosos para ouvi-la falar sobre o novo ensino médio. Obrigada, professor Simar. Obrigada à Unilab, né, pelo convite, à Pró-Reitoria de Graduação. É sempre bom poder dialogar com os nossos colegas, professores, com os futuros professores, né, os estudantes. É um prazer estar aqui com vocês, eu espero trazer alguma luz para essa discussão, né, tão difícil, espinhosa, cheia de assim, folclores e tudo, a gente, de repente, ter respostas e alguma coisa mais estruturada pode clarear a nossa visão, nosso intento hoje, né, trazer para vocês algumas respostas. Claro, todas a gente não tem, nós vamos fazer uma experiência, né, mas a gente tenta trazer aqui alguma luz. E é muito importante falar, antes de começar a apresentação em si, né, alguns preâmbulos, por exemplo, o entendimento sobre o contexto, para que a gente esteja na situação em que nós estamos hoje, né, ainda vivendo uma pandemia e com a necessidade de fazer essa implementação já a partir de 2022. Então, eu vou contar um pouco dessa história, vou trazer para os professores que provavelmente não conheçam a estrutura das escolas do Ceará, mas que muito do que está nessa arquitetura, né, nessa estruturação que a gente fez, é parte das nossas experiências já vivenciadas aqui na rede há bastante tempo. Então, é muito importante que as pessoas compreendam qual é esse contexto de onde nós tiramos as ideias. E, em seguida, eu vou falar um pouco dos marcos legais, né, de alguns instrumentos normativos, pontos, né, importantes desse marco normativo, que nos ajudam a compreender melhor o que é possível fazer, o que é que tem amarradinho, o que é, na verdade, de autonomia dos estados poder produzir. Eu vou falar um pouco de alguns termos que a gente vai precisar começar a compreender melhor, de forma alinhada dentro do sistema do Ceará, para poder a gente entender a arquitetura. Quando eu mostrar como é que ela está construída, se todo esse percurso, né, o preâmbulo, o contexto, for compreendido, vai ser fácil compreender também a arquitetura quando eu for mostrar no final. Não tenho muito tempo, então vou correr com algumas coisas aqui, mas é preciso que todos esses pontos sejam trabalhados. Então, uma boa tarde aí a todas, todos e todes. Espero que vocês gostem e consigam compreender a nossa apresentação. Bom, então, assim, o que é que a gente está chamando de arquitetura curricular, né? A arquitetura, a gente lembra, por exemplo, se nós formos comprar uma casa, né? A gente vai lá, a casa não está pronta, mas tem uma planta, um desenho. E esse desenho me informa quantos cômodos a casa tem, de que tamanho eles são, para que eu possa me organizar com relação a como eu vou mobiliar e preencher esses espaços. Então, quando eu falo de arquitetura, eu estou falando do desenho dos espaços-tempo da escola, os espaços físicos e também os tempos, a carga horária dos professores, os horários de aula, né? Então, a arquitetura vai me mostrar esse desenho dessa organização dos espaços-tempos. E eu vou preencher esses espaços-tempos com o currículo, né? Então, o currículo é importante que todos saibam que ele já está lá no Conselho Estadual de Educação para homologação, né, o nosso documento curricular referencial do Ceará, que a gente chama de DCRC,
E assim que o conselho homologar, ele vai servir como referência para todas as escolas do sistema. E aí, quando eu falo sistema, não é só a rede pública, mas também a rede privada, as escolas confessionais, filantrópicas, todas devem atender a essa mesma arquitetura, certo? Mas antes de falar da implementação, é importante que a gente compreenda um pouquinho do contexto histórico, né? Tudo surgiu quando, em 2014, o Plano Nacional de Educação, já se falava em reforma, claro, né? Que a gente, na verdade, nem era para reformar, era para a gente conseguir consolidar uma identidade para o ensino médio. Desde a redemocratização, com as finalidades colocadas para o ensino médio, para a educação como um todo, né? Na Constituição e depois com a LDB de 96, trazendo oportunidades incríveis, né? Porque a LDB é disruptiva, ela traz possibilidades que vão muito além da organização que a gente está acostumada aí de forma, né, há bastante tempo que as escolas têm a mesma estrutura organizacional. A LDB já em 96 abria muito para muitas mudanças e a gente timidamente, né, não fez muitas mudanças. Depois nós tivemos parâmetros, orientações, diretrizes curriculares e nós não conseguíamos realizar, na verdade, muitas alterações profundas, né? A gente não consegue. Então, vocês vão ver que a lei fala de coisas que não são novas, que a gente tenta fazer há muito tempo, mas que agora é como se ela dissesse: bom, não conseguia, mas agora vai ser por força normativa, né? Então, o Plano Nacional tem metas estabelecidas que precisam ser cumpridas, e uma das metas, a meta 7, fala da reorganização da reforma do ensino médio a partir de uma base nacional curricular comum. É muito difícil a gente falar da reforma sem falar na base, também não dá para falar na base do ensino médio sem reforma. Então, a base faz parte aqui do nosso diálogo. Então, a gente começou a discutir isso e elaborar as versões da base, né? Desde 2014 foi possível construir 3 versões da base, uma discussão bacana em construção coletiva, né? Inteligência coletiva, porque embora as pessoas não concordassem com tudo, na verdade tinha muita polêmica, as pessoas têm a sua visão e isso é bom, né? Numa democracia a gente preza e respeita muito que cada um tenha a sua visão de mundo. E isso gera muito aprendizado, porque você às vezes nem tinha refletido de um jeito, você escuta a outra pessoa e vai construindo, né? A partir daí. E na terceira versão da base, essa discussão já estava ganhando corpo de uma maneira mais caminhando para algum tipo de consenso, né? Consenso mesmo não existe nunca, sempre vai ter alguém que acha que é melhor diferente. Mas essa discussão era realizada ali Movimento pela Base, Conselho Nacional, Concede, Undime, universidades. Então, muita gente contribuindo para essa discussão, que trazia muita inteligência, né, para a gente discutir. Mas aí foi interrompido, né, porque quando houve a destituição da presidenta Dilma, o impeachment, o governo que assumiu não deu continuidade à discussão democrática. Foi feita uma medida provisória para que a reforma andasse logo e tudo mais. Então, isso assustou as pessoas que vinham nessa discussão, né? Então, a gente, por favor, se puder ficar. Eu ainda não comecei com a apresentação, estou fazendo ainda o preâmbulo. Isso, obrigada. Se eu quiser até tirar quando for na hora de colocar, eu aviso, tá bom? Bom, então a gente houve essa medida provisória que já se transformou em 2017, no início de 2017, em lei, que é a Lei 13.415, que institui a reforma, e a partir desse momento a base já foi para ser homologada e tudo ganhou uma celeridade, uma coisa assim vertiginosa, e o resultado disso foram as pessoas se colocando contra, né? Não tanto, muitas vezes, pelo conhecimento ali efetivo da letra do que estava escrito na lei ou na base, mas por uma postura política que também é legítima, né? As pessoas entenderem que da forma como ela foi colocada não era o momento, não era a forma, então se colocaram contra e por isso a gente tem aí um processo um pouco longo, porque a base
só foi homologada no final, dezembro de 2017, as partes referentes à educação infantil e ensino fundamental. O médio ainda ficou em stand-by por mais um ano. Então, só em dezembro, 4 de dezembro de 2018, é que a base foi homologada. E quando ela estava homologada, a lei já estava sancionada, a base homologada, nós, enquanto instituição, né, Secretaria da Educação, não poderíamos nos furtar, prescindir de fazer todo um estudo, uma análise de como a gente poderia trabalhar com essa nova organização no nosso estado. Então, o que a gente fez? Grupos de estudo, né, GTs, contando com a presença do Conselho Estadual desde o início, para que, já imbuído do processo, ele pudesse homologar o documento com mais segurança, de forma mais rápida. E aí, depois, a gente, desses GTs, já ia iniciar um diálogo com a rede, ouvir as pessoas, e no início de 2020, quando a gente tinha algumas coisas já para começar a experimentar, chegou a pandemia. E aí, com a pandemia, não foi mais possível falar nesse assunto, nós estávamos completamente, tempo integral, né, em casa, clausurados, dedicados a fortalecer esse ensino remoto, né? Fortalecer, orientar, fomentar que houvesse busca, que os alunos continuassem vinculados à escola e que a escola não parasse, né? Não deixasse de oferecer o seu trabalho ao longo da pandemia. Então, um momento de muita dificuldade, de aprendizado constante, de convencimento das pessoas e também de dor, de luto, de medo, né, no meio de uma pandemia. Nós não podíamos falar de reforma do ensino médio. Nós estávamos ainda tentando alicatar os caquinhos e tentar fazer com o ensino, reinventar o ensino médio para esse novo momento. Passamos 2020 nesse clima, né? Entramos em 2021 ainda com pandemia, ainda com ensino remoto, com a perspectiva de um ensino híbrido. Então, as coisas iam se tornando cada vez mais complicadas, né, para as escolas, para os professores, para os gestores, para os alunos, e era difícil tratar desse assunto. Mas aí foi esse ano, no início do ano, que foi determinado, início não, lá para março, abril, que chegou a decisão de que realmente haveria a implementação em 2022, que era preciso implementar em 2022. Então, a gente teve que correr para organizar essa arquitetura, e a partir dessa arquitetura, escrever a parte do DCRC que se refere aos itinerários formativos, o que é esse itinerário, como é que ele está organizado, e organizar a formação que vai ser dada para os gestores e professores, e com isso, né, planos de implementação, muitas coisas que a gente teve que fazer, toque de caixa, uma escolha de livro didático que chegou sem as escolas estarem prontas, sem terem participado dessa reflexão, sem terem feito a discussão e tiveram que escolher livro. Então, um momento muito turbulento. E agora, agosto e setembro, né, eu tive já, essa é a 28ª vez que eu estou fazendo essa fala, nós fomos para todas as regionais, fomos para as universidades, fomos conversar com as pessoas sobre isso, já com algumas respostas. Então, é nesse momento que nós estamos, nós acreditamos que não estamos fazendo apenas o cumprimento de uma lei, simplesmente, né? A gente está sim cumprindo a lei, no entanto, nós estamos também atendendo uma genuína demanda nossa, porque a gente sabe que precisa mudar muita coisa, que algumas coisas precisam se adequar aos novos tempos, aos novos sujeitos da aprendizagem, que é essa juventude que nasceu na era da tecnologia, da comunicação e da informação, e que era preciso fazer alterações, não alterações que surgiram agora, mas alterações que já vinham de todo um percurso aí, se nós para pegar assim por baixo, né? 100 anos com os pioneiros da educação que já pensavam em coisas que essa reforma está pedindo para fazer agora. 100 anos depois, pensar em uma escola integral que educa integralmente, que oferta uma formação integral, escolas, né, que compreendem, que colocam o aluno como centro, que se preocupam com a aprendizagem ao longo desse século, né? Paulo Freire, aí estamos celebrando o centenário. Paulo Freire trouxe muita luz assim, para a forma como a gente precisa compreender esse ensino, mas a gente conseguiu colocar pouquíssimo, né, dessa teoria,
dessa literatura educacional em prática. A prática continua praticamente a mesma de 1 século, 2 séculos atrás. Então, a reforma nos dá a sensação de que nós estamos aproveitando, surfando na onda de uma reforma que está prevista no âmbito legal, para fazer mudanças que são genuinamente necessidades nossas. É nesse sentido que a gente acredita que é possível entrar nessa em 2022, né? Com tranquilidade, com segurança, com vontade de fazer essas mudanças.